Bom, vamos lá para mais uma live. Temos aqui uma convidada especial, juntamente com o Ney Kloster, teremos também a Cibele Scandelari, uma amiga de longa data, pedagoga, que vai trazer aqui para a gente uma série de ideias relacionadas ao nosso tema central, que é sempre aqui a família, planos de ação, formas de como a gente pode conduzir a nossa família a esse espírito de unidade, que é um tema importante, né? Querendo ou não, na nossa vida, mais importante do que triunfar no currículo, na vida acadêmica, vai ser importante triunfar ali na unidade, né? No amor. E isso só se aprende na família. E por isso que o tema da unidade é um tema muito importante. Para isso, a gente vai precisar aqui de um dinamismo dos pais e de um cuidado especial para que os pais tenham em mente aí estratégias didáticas para unir esse grupo com esse espírito de equipe. E para isso eu convidei especialmente hoje a Cibele Scandelari para falar para a gente um pouquinho como que ela desenvolve essas estratégias em casa. Tô vendo que a Cibele entrou aqui também. E logo a gente já pode conversar aqui para trazer à tona, né, as nossas estratégias, as marcas da nossa família. E com ela entrando aqui, é sempre uma aventura esse momento. Foi. Bom dia! Olá, Bom dia, eu tô. boa noite. Boa noite! Mãe é assim, ó. Já chega dando bom dia, já preparada. Bom dia! Tudo bem, Ciro? Olá, Cissa. Olha Tudo só, tranquilo com você? tudo certo. Falei aqui, amiga de longa data, né? Porque a gente, na verdade, faz tempo que não dá tempo da gente conversar assim com calma, mas nos Faz tempo. conhecemos aí já há um tempo, já na área de educação, já trabalhei um pouquinho com você lá no Aretê, quando tudo começou, umas escolas aí um tempo atrás. Ainda não tinha Você foi minha iniciado a sua, assistente. você ainda não tinha Você nem. estava estudando. Eu era Você estudante. estava estudando. Esses dias me mandaram um story seu, daí eu falei assim: ah, eu trabalhei com ela. A pessoa, não acredito. Eu falo, conheço. Trabalhamos juntas, acho que ainda não tinha a sua trupe aí, né? Toda a turminha. Agora, como Não. que atualiza aqui, Si? São quantas meninas que você tem? Eu tenho 4 meninas. Eu tenho a Maria Clara, ela está com 11 anos. A Helena está com 8. A Ana Cecília com 6. A Helena está com 8,5. A Ana Cecília acabou de fazer 6. E a Carolina acabou de fazer 4. Então são 4 aqui comigo, 4 com o Papai do Céu. E assim a banda toca. 4 no céu, olha só. 4. É, 4 no céu. tem também uma equipe lá em cima também, né? A gente vai falar de equipe Aí aqui. eu digo que eles têm um papel muito importante, que é mandar várias cordinhas, né? Pra mim, que a mãe tem que ir pro céu. Ajuda muito, né? Quando a gente já tem assim esse pezinho lá. Tem gente me esperando lá, né? Isso tudo já nos direciona aí para uma perspectiva muito bonita, né? Bom, eu até convidei meu Sim. pai para entrar para essa live também. Daqui a pouco ele aparece aqui, a gente já inclui, porque ele também gosta dessa conversa. Então aí a gente daqui a pouco, né, se ele pedir aqui, a gente já aciona. Por enquanto já podemos seguir. Com certeza, com certeza. Beleza. Então, olha só, eu trouxe aqui, né, umas perguntas base, né, para a gente Nossa poder. Senhora, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo aqui comigo mesma? Jesus Cristo. Não, é sempre uma aventura. Eu lembro que umas vezes também uma das primeiras vezes, pus um filtro que eu me arrependi muito. Depois eu nunca mais. Falei, ai, quer saber? Vai na raça mesmo. Que aí eu vou sem medo de errar aqui. Mas é uma aventura isso aqui, né? Então a gente fica com vontade de pôr várias coisas. Mas vamos lá, eu queria saber se, agora sim, né? A gente conversou aqui, nos conhecemos um tempo, né? Ainda não tinha essa família tão linda que você tem. E, Obrigada. e eu queria depois, assim, na verdade, já saber assim de você, o que que você caracteriza como assim as marcas da tua família, né? A gente vira e mexe, falo aqui com meu pai, né, através do meu canal, como é importante que a gente tenha marcas claras, né? Assim, puxa, nossa família aqui, a gente
sei lá, sempre fala unidade, aqui todo mundo se ajuda, aqui a gente... Eu lembro uma vez assisti uma palestra com uma mãe de família, assim, que ela era alemã, toda sistematizada, tinha lista de encargos na parede lá, ela até parecia uma empresa mesmo, assim, ela era... mas ela falava, qual que é o nosso lema? Então, e ela falava em espanhol, porque o marido é espanhol, e ela falava que cheguemos todos juntinhos ao céu. Esse é o nosso lema, essa é a nossa estratégia, assim, esse é o nosso... a gente não pode perder de vista isso, assim. Então, ter claro quais são as convicções base da nossa família sempre ajudam, né? E que todos saibam, que a equipe saiba qual é o nosso lema, isso também ajuda bastante. E o que você diria de quais são aí os seus lemas da sua família, assim? Olha, acho que a gente não tem nada assim específico, assim, sabe, que nem essa mãe, assim. Mas eu acho que a gente tem algumas, porque eu sou italiana, sabe, assim, não sou alemã, né? Não, a baguncinha, ela, É mais... eu acho eu acho assim que a gente, apesar de não ter nada assim formal, né, nada formalizado, mas é uma característica bem forte daqui da nossa família, essa vontade de estar junto. A gente gosta de fazer coisas em conjunto, as meninas gostam de estar por perto, estar junto com os pais, né? Elas estão chegando, né? A mais velha vai se aproximar da adolescência ainda, né? Eu sei que depois algumas coisas costumam dar uma mudadinha, né? Mas até o momento nós somos uma família assim bem unida, assim que gosta de ter projetos juntos, gosta de passear, gosta de estar junto. Então, o meu marido gosta muito de desenvolver algumas, como é que a gente pode dizer, algumas tradições, assim, né? Então, tem o dia para fazer uma torta. Então, ele gosta de ir para a cozinha junto com elas e fazer a torta junto com elas. Daí, volta e meia, ele me puxa, vamos lá, você vai estar junto, a gente vai fazer a torta junto. Então, tem o dia do cineminha. Então, daí ele compra tudo aquilo que eu não compro, né? Então, o Faz de salgadinho, especial, né? né? Ele sabe que... Exatamente. Então ele faz assim o dia do cineminha. Então escolhe-se algum filme, e daí a gente tenta fazer com que todo mundo possa curtir esse cinema, né? Deixa eu ver o que mais. A gente gosta de. Faz um tempo já que a gente não faz, mas assim, caça ao tesouro. Então a gente organiza a caça ao tesouro e, na verdade, quem começou isso também foi o meu marido. Eu sou a professora da família, mas quem organiza essas O coisas didático, é ele. empenhado aí para assuntos extras, Não, extra-oficial, assim, né? isso, então assim, são umas tradições. Eu acho que uma das marcas da minha família é essa criação assim, de algumas situações de tradição que vão deixando essas memórias afetivas nas crianças, assim, de lembrar da vida em família com esse carinho, essa coisa gostosa, assim, né? Então, pelo menos a gente está tentando fazer isso e tem sido uma coisa bem natural, né? Nossa, Eu acho que muitas vezes a gente precisa, mesmo que não seja natural, quando a gente força um pouquinho certas coisas, com o passar do tempo a gente vai se acostumando a deixar essas coisas naturais, né? Porque se a gente não se esforça, aí aqui também, só brota. né? As ervas daninhas vão saindo e a gente tem que ter esse cuidado, assim, né? De cultivar, né? Criar essa cultura familiar. Falando em cultura, Exato. eu vou trazer aqui o meu pai para a live, porque ele tá pedindo aqui para participar com a gente, e eu acho que pode ser muito oportuno porque esse assunto da própria memória afetiva, de poder facilitar esse processo também de trabalho em equipe, de espírito de equipe, isso é sensacional mesmo. Não sei se eu perdi aqui a entrada dele, na verdade. Deixa eu ver se agora vai. Vamos ver. Se ele estiver aí, pode pedir de volta, porque aí já dá para. Eu demorei para acioná-lo, agora acho que vai. Gente, eu era criança, a gente indo à missa, e aí começa a chegar a família Cluster. Entra um, entra outro, entra outro. Começa a aparecer ali. O pessoal também já. Deixa eu ver. Entrou, deu certo. Olá, tudo bem? Boa noite!
Boa noite, é maravilhoso estar com vocês aqui, ouvir essa conversa maravilhosa aí, certo? Né? Achei Que muito legal. bacana essa história das tradições, né? De a gente ter histórias de família e as crianças fazerem. Você está começando, né, com as crianças. Hoje o meu mais velho está com 15 anos, né? O meu mais novo, perdão, está com 15 anos, né? Dos 9 a gente já passou. E é muito interessante, eles lembram, né, que a gente tem a festa o dia do aniversário, né, comemorado no domingo seguinte, com um café na cama, com as guloseimas que teu marido leva lá no cinema. E a gente, aquele dia é o dia das guloseimas, o dia das coisas. E isso fica, eu acho que hoje em dia essas tradições são muito importantes e hoje a gente está perdendo, porque os filhos, um no quarto, outro no quarto, outro no quarto, a gente, né? As tradições, não, hoje o jantar é junto, né? Criar essa ideia do jantar é junto, né? Da viagem, né? Certo? O que eles mais lembram, a viagem que a gente fez lá com uma besta, com cheio de criança, fomos para, né? É maravilhoso, as brincadeiras, as coisas. Uma das lembranças eu lembro que a Tereza, eu estava numa época que eu tinha falido, não tinha dinheiro para nada. E a Gessilene fez um aniversário, o aniversário da Tereza, em agosto, e ela fez um torta na cara, num apartamento, ela fez um glacê, né? Foi lá e começou a fazer, e explicou para as crianças. Eles tinham visto isso aí na televisão, mas nunca tinha imaginado que uma mãe era capaz de fazer isso na sala, né? Aí ela pôs né, o glacê ali, fez uma pergunta. Eu lembro que tinha uma criança bem pequenininha e a pergunta era: quantos anos tem ele? Né? Aí ele falou um, e era zero. E a Tereza, que era aniversariante, tinha que jogar a torta na cara. Ela foi até uma parte e falou assim: mas será que vai? Ela não teve coragem. Daí minha esposa pegou a mão dela e, plá, e fez e foi. Eles lembram, né, dessa diversão, né? Às vezes sair um pouquinho sair um pouquinho do normal, né? Fazer essas tradições, fazer o dia do cinema, o dia da torta, isso é maravilhoso, né? Isso é Sim, maravilhoso. essas memórias afetivas, elas unem a família, né? A gente está falando de trabalho em equipe, né? De fazer com que a família seja uma equipe. E boas memórias, nem que a gente tenha que trabalhar para que isso aconteça, né? Muitas vezes, que nem eu falei assim, muitas vezes não é natural. É mais fácil você ligar a televisão, dar boa noite para todo mundo e deixar que a vida leve. É mais fácil, realmente, né? Então, exige um pouco de sacrifício dos pais para tornar isso realidade, e fazer com que as crianças realmente possam ter essas memórias e que isso seja, no futuro, algo que as una, que traga de novo essa coisa gostosa de família, né? Porque se a gente não se esforça, quem que vai se esforçar pela nossa família, né? Então, Não, assim, então a ideia dos pais protagonistas, a gente sempre tem falado aqui, eu assisto, e a gente está bolando aí um curso, né, com esse nome, Pais Protagonistas, né, que os pais têm que ter o protagonismo. Porque antigamente, a família era a única que formava, né, e você tinha a referência do tio legal, do tio mais ou menos, a tua mãe falava: olha, esse aqui não segue muito esse exemplo e tal. Ele ia te dando referências do bem, do mal, da verdade, da mentira, e numa forma muito tranquila, e você criava padrões, e você criava consciência, e depois, mais tarde, na hora de decidir, você criou isso. Hoje, nós temos uma loucura, quer dizer assim, as referências estão vindo por pessoas que são alguns da internet, com valores que você não consegue controlar, e às vezes começam a colocar valores que não são os valores da nossa família, são os valores que a gente definiu, e se a gente não for protagonista e colocar antes esses valores,
esses caras vão colocar. E quando a gente quiser tirar, e dizer, não, não, esse valor nós vamos ter que trocar. Ah, trocar um hábito é muito mais difícil que fazer um hábito, né? É muito mais Exatamente. difícil, né? Então, Exatamente. Então é necessário fazer alguns sacrifícios para que a gente tenha esse espaço e que esse espaço seja assim, que a gente realmente ocupe esse espaço, que a criança perceba que a gente tem a relevância, né? Que a gente tem aquele peso, porque o vácuo ali não vai ficar, né? Espaço vazio não fica, espaços são preenchidos. Uhum. E pronto. Exato. exatamente, é isso mesmo. Quer dizer assim, à medida que ele vai crescendo e esses espaços vão sendo preenchidos, ou nós fazemos, ou alguém vai fazer, né? Não vai ficar, né, por aí, né? E E essa, como você interessante. consolida toda essa tua, assim, né, eu estava um pouco olhando ó, o teu Instagram lá, vendo todas as aulas que você, preparando aulas, preparando coisas ali pelo Instagram. Como é isso, você fazer essa parte mãe, professora, né, né, como que é juntar tudo isso? Como você separa a tua hora de um e a tua hora de outro de uma forma bem legal para as crianças? Olha, sim, é interessante que tenha tocado nesse assunto, que essa é uma das preocupações do meu marido. Assim, não é assim que eu percebi que ele tem a preocupação. Não, ele já verbalizou para mim, né, que a gente sempre fala, né, que a comunicação entre o casal assim precisa ser muito objetiva, a gente precisa ser claro, né, muito claro. Sim, sim. E ele já colocou para mim assim bem claramente, olha, eu não quero que as meninas só lembrem de você como a professora. Eu não quero que elas lembrem de você só como aquela que está cobrando, aquela que está sendo ali né? Tô puxando, não é agora, assim. Eu quero que elas lembrem de você de uma forma carinhosa. Eu quero que elas tenham memórias de você rolando no tapete com elas, fazendo um passeio, assistindo um filme, que você esteja com elas, que você não seja a professora naquele momento. Então, eu acho que uma parte da resposta para essa pergunta é que o meu marido sempre está me puxando, me lembrando que, além da professora, eu sou a mãe, né? E eu sou aquela que também vai dar o beijinho no joelho machucado, vai brincar, que vai ninar, né? Então eu tenho essa ajuda do meu marido, né? Agora, com relação à minha postura, né? Por ser uma mãe homeschooler, eu acho que um pouco tá no planejamento, né? Quando eu tirei as meninas da escola, eu sempre falo que eu não tirei por ter um problema com a escola, é porque eu queria ser essa protagonista mesmo, assim, eu queria pegar assim com unhas e dentes, né? E eu sempre coloquei assim, que eu tirei elas de um ambiente que tinham algumas características e que certas características eu teria que manter. Então, por exemplo, a possibilidade de encontrar amigos. Agora, essa responsabilidade, ela recai sobre a minha pessoa e o do meu marido. Então, esses sacrifícios de conseguir proporcionar ambientes que elas possam desenvolver a virtude da amizade é algo que, para mim, é super importante. E não é socialização, é a possibilidade de encontrar reais amigos, né? Então, nesses momentos, aí eu sou a mãe, eu tô ali, vai lá, brinca com ele, o que você quer? Então, assim, a gente vai assim, é sempre o sacrifício, é mais fácil não fazer essas coisas. Então, é o sacrifício de eu parar agora, eu tenho que parar, agora eu tenho que ficar aqui, assistir um filminho com elas, brincar, elas contam as coisas para mim. Então, sempre a gente tem que ir desenvolvendo alguns espaços dentro da rotina. Porque eu acho Isso. que quando a gente fala de ensinar, né? Eu estava conversando com um amigo agora à tarde, sobre o homeschooling, né? E a diferença que você vai ensinar uma criança no primeiro, segundo ano lá, assim, a começar a fazer as primeiras operações de matemática, né? Uma coisa é você pôr ele numa sala de aula, onde ele não conhece ninguém,
tem um professor que tem que falar para 12 pessoas, né, 15, né, em alguns lugares até mais que isso, e ele tenta num quadro falar aquilo. E outra é você pôr ele no quadro, no colo, né, você mãe, né, ou pai, né, isso não é uma coisa que eu acho que tem que ser o casal, que senta, né, e pega as laranjas e coloca 2 laranjas e diz, olha, uma mais uma, quanto dá? 2. A parte afetiva, aquilo que o cara colocou no quadro, e a desconfiança daquele cara que está na frente, tem uma dificuldade muito grande. Então, eu acho que o tempo que você leva para ensinar nessa relação, ela é muito mais rápida, e daí você tem o tempo para ser mãe, né? Não vai ser 100% professora, né? Porque você ganha com a afetividade, a velocidade nisso aqui. Você coloca lá 4 grupinhos de 3 e diz, ó, né, 4 vezes o número 3, conta aí 12. A afetividade vai ajudar nesse processo muito grande. Então, eu imagino assim que não é duas, não pode ser o mesmo modelo, né? Porque você tem um ganho aí no aprendizado muito maior, porque o ganho da confiança, a confiança sempre em qualquer processo, ela é um vetor que faz tudo ser mais rápido. Quando você tem confiança naquilo, se você confia naquela pessoa que está falando, você acredita, você vai com mais rapidez. E na educação, a confiança é fundamental. E os professores têm que ganhar a confiança dos alunos. E você, como mãe, né, você já ganhou a confiança, né? Certo? Então, essa parte já foi, né? Sim, a gente costuma dizer que o homeschooling é um estilo de vida. Ele não é uma metodologia, né? É um estilo de vida. Que é como o tema que a gente está colocando aqui hoje, né? A família com espírito de equipe. Então, o homeschooling, ele vai querer que a família cresça, vá para o mesmo lugar, todos juntos, né? E uns preocupados com os outros, né? Então, eu tento passar isso para as minhas filhas. Olha, algumas vezes elas perguntam para mim assim, mãe, me perguntaram semana passada, a minha de 8 anos, mamãe, se eu lavar alguma coisa aqui, você vai me dar algum dinheiro? Eu olhei para a cara dela e falei assim, olha, a gente até pode conversar de você começar a ganhar alguma mesada, mas você não vai ganhar mesada porque você está fazendo alguma coisa aqui, né? Nós somos uma família, você vai ajudar porque você é um membro dessa família e todo mundo aqui se ajuda. Então você vai ganhar por outros motivos, não porque você vai lavar a louça para mim, porque senão começa a colocar aquela coisa, né? Medir, Tudo aqui medir o esforço e aquele tema da inveja da preguiça alheia, quanto custa ajudar hoje, quanto custa hoje, será que compensa, hoje não, né? E aí a gente acaba ficando escravo desse sistema. Então é sempre um desafio, né? Eu lembro que essa é uma das coisas que a gente comentava também numa outra ocasião, né, pai? Essa inveja da preguiça alheia, né? Como a gente pode, pouco a pouco, né, na hora de ajudar em casa, dos encargos, né? E família numerosa, né? Lá em casa, para quem não nos conhece, somos em 9, né? O pai falou aí da besta cheia de criança e tal, mas éramos 9. Então, às vezes a gente fala, pede para o outro, né? Por que para mim, né? Poxa, por que né, esse encargo agora, né? Agora eu vou ajudar não sei o quê e tal. Então, esse vitimismo que às vezes a gente quer se esquivar ali, até que vire essa chavinha do serviço e da equipe, de que está todo mundo trabalhando junto, de que eu só vou terminar quando todo mundo terminar, né? Não vou fazer um pouquinho e me livrar, né, dessa conversa. Não, eu quero aprender, eu quero buscar, e essa lógica do amor, de doação, é uma coisa que se implanta na família, né? E a gente só vê quando os pais arregaçam a manga para fazer também, né? Então, isso que muitas vezes eu vi o pai, deixa eu pegar aqui a panela mais difícil, né? A gente vê o pai se desgastando por aquilo, a mãe também que já estava fazendo o almoço, também já está ali em outra função também, cuidando de outra coisa. Então, todo mundo percebe que isso é uma equipe, né? E cada um está no batente ali, a sua forma, né? Seja a idade que tenha, mas todo mundo contribuindo de alguma forma. Mas isso supõe de nós essa entrega, esse ir à frente, essa visão até de líder, né? Que muitas vezes a gente gosta de analisar esse papel do pai também como um líder que
que vai junto, que forma, né? E para isso a gente precisa estar sempre se capacitando, né? Eu até queria perguntar aqui para a Cibele, depois até para o senhor Ney Kloster também, mas esse tema de como que a gente pode ativar essa capacitação assim que não para, por onde que você alimenta essa disposição de ir à frente, de ser líder, de buscar conhecimento, tanto na parte, né, de didática, assim, mas também na parte da própria maternidade, assim, como um desafio a ser vivido cada dia, né? Olha, não sei se o Ney vai concordar comigo, mas eu acho que eu costumo pensar, se eu parar hoje, se eu não fizer, se eu assim, não tiver mais curiosidade, não quiser mais aprender e parar de fazer isso, o que que pode acontecer com elas? Então, assim, fazer esse exercício mental de pensar assim, qual que é o meu papel, né, o papel do meu marido na formação das meninas. Então, assim, quando eu penso nisso, eu vejo assim, não, eu não quero que isso aconteça. E assim, é fato que quando os pais não se esforçam nesse espírito de equipe, nessa questão de aprender cada vez mais e tentar aplicar, né? Assim, querem uma coisa muito imediatista, tipo, eu falei já para você, quero que você fazer assim. Daí, obviamente a criança não fez e você tem que falar mais 70 mil vezes do mesmo jeito. Quando a gente desiste disso, as consequências podem ser muito graves, né? Então, algumas vezes são coisas pequenininhas, mas dependendo, e eu não sei, né, quais vão ser as inclinações das minhas filhas lá para frente, quando elas tiverem a liberdade de usar, né, tudo aquilo que está ao alcance delas, como que elas vão usar? Então, a minha responsabilidade é colocar tudo aquilo que tiver, né, ao meu alcance para que elas desenvolvam todas as virtudes o máximo possível. Porque quando elas tiverem a liberdade de escolher, se eu não tiver dado tudo, elas não vão ter aonde usar. Então, essa é a minha motivação, né? Algumas vezes eu consigo fazer do jeito que eu queria, outras vezes eu não consigo. Eu passei por algumas fases que eu pensava assim, puxa vida, não tô fazendo nada direito, né? E aí o meu marido chegou para mim e falou assim, Cibele, tem uma passagenzinha de um livrinho que fala assim, né? Você fala que você faz tudo errado? Não, você não faz. Você tem coisas boas, você tem coisas ruins. Se alegre com as coisas boas e corre atrás das ruins para arrumar. Então, essa é a minha motivação, né? É daí que eu tiro assim a vontade de estudar, de continuar aprendendo. Às vezes a gente pensa, não dá tempo, né? E esse tempo para estudar, que para algumas parece um luxo e para outros fala, bom, é vital, isso é vital. Se eu não estudar, ou se eu não ouvir né, alguma palestra, ou uma formação, ou parar para fazer oração, né? Uma capacitação também da minha alma para isso, né? Então são momentos em que a gente vê que é onde tudo ganha essa energia para que a roda funcione em casa, né? Senhor Ney Kloster, o que você diria desse tema da formação dos pais? Isso que a Cibele falou, eu achei bem interessante, quer dizer, assim, essa preocupação eu sempre tive, né? Quer dizer, assim, quando que a gente define que eles estão maduros o suficiente? E, Cibele, eu tive um filho que com 15 anos foi para os Estados Unidos. Eu comprei uma passagem, mandei para ele, e pus ele num voo, né? Sem celular. Naquela época não tinha celular assim, eu não sabia nem como é que ele ia ficar lá, com alguns dinheiros no bolso, né? E uma fé que aquilo ia dar certo. E a gente se questiona, né? Será que eu fiz, em 15 anos eu consegui colocar as virtudes necessárias? Né? Para eles tomar as decisões. E eu acho interessante porque o Marco Aurélio, que foi, ele não cuidava muito dos horários, né? E a primeira coisa que ele chegou lá, e a gente batia muito nisso, muito, porque aí você falava assim, cara, o que eu estou falhando aqui? Ele não aprende, né? E as coisas... E aí a primeira coisa que ele chega lá, ele compra um relógio. E nas primeiras vezes que veio o boletim, que naquela escola eles mandavam o boletim e tinha as recomendações, né? Que ele era muito pontual em todas as coisas, não chegava atrasado e tal. Quando eu olhei, falei assim, não é o meu filho, né? Porque parece que... Erraram! E aquele que eles escreveram não era.
Mas é que se os pais lutam, né, e vão definindo os critérios, estão lá fazendo, e vão continuar falando, e o filho parece que não escutou, parece que não entendeu, mas ele entrou para cá. Eles vão ter uma fase em que eles vão tentar achar o limite deles. E eles vão ir contra, eles sabem o que é. Se você tem um princípio bem definido, se você fala sempre da mesma forma, se você fala com amor com isso, que você não está falando aquilo porque está te incomodando, mas você está dizendo, filho, isso aqui é bom para você, isso aqui eu estou tentando te ajudar. Por mais que naqueles 15 anos eu achei que ele não tinha pego nada, né? Você vê depois os frutos que foram. Então a paciência, né, que a gente precisa ter nessa luta, né, de fazer, não desistir, ter uma alegria, criar esse ambiente. Quer dizer, ninguém educa numa prisão, né? Quer dizer, ninguém educa num excesso, tanto que a ideia mesmo, né, a virtude da prudência nos diz que, né, você vai fazer a ordem não é extremamente ordenado, uma casa que nada está fora do lugar, certo? E nem é uma desordem. A virtude né, a prudência ordena a virtude da ordem, que existe o meio termo. Nós fizemos esses dias um comentário sobre o filme do Coach Carter, né? E não sei se você chegou a assistir, que é um técnico de basquete, É um e filme. você vê os primeiras horas assim, e um deles, que é o cara que está sendo mais educado ali, né, sai de casa, né, como o filho, né, aquele do filho pródigo que vai embora, diz, não, eu não quero ir aqui, depois ele volta, e o cara, quando ele volta a primeira vez, dá ali um castigo que na realidade não é um castigo. Os outros ficaram treinando, fizeram um monte de coisa, e ele chegou simplesmente e falou, cara, você vai ter que fazer tudo que os outros fizeram. Eles fizeram lá 1000 flexões de braço, você vai ter que fazer. Então, naquela hora, ele foi duro, né? Já numa segunda parte do filme, onde ele está necessitando, né? E ele chamava sempre de senhor, com uma reverência assim, e depois ele perdeu um primo lá numa situação, não quero contar o filme assim, que o filme é espetacular, mas ele, cara, chega, e esse próprio técnico, né, precisa dar um abraço nele, vem cá, deixa eu te abraçar. Não era hora de você cobrar nada dele, ele tinha também saído, ele tinha fugido das responsabilidades. Então, a gente tem que dosar essas duas coisas, né, saber apertar, saber, né, porque na realidade, aquilo que a gente sempre fala aqui, né, que teve naquele seminário do Colégio do Bosque, lá uma coisa que eu achei muito bacana, né, educar é amar, porque você faz a coisa por amor, né, se ama, se faz aquilo, e uma pessoa que ama não tem hora, não tem período, não tem nada. É uma arte, porque você tem que tirar desses filhos a grandeza e a beleza que a gente idealizou e que Deus idealizou deles. Né? Cada uma das suas filhas e dos seus filhos diz assim, ela vai ser uma pessoa muito virtuosa, pessoa que todo mundo vai ter que gostar de falar com ela, vai ter alegre, vai ter... Então, a gente tem que fazer, tem que chegar a desenvolver isso. E é ciência, né? Porque não dá para você dizer assim, vamos deixar as coisas acontecer. Existe método para fazer, né? Existe algumas coisas que se você não estudar, não tem como você fazer. Eu tive uma sorte que eu comecei a estudar lá, quando começou os filhos, em 80, sobre círculos de controle de qualidade, que eu precisava arrumar, né, as empresas que eu estava trabalhando, estudavam sobre qualidade, sobre círculos de qualidade. Aí se fala, cara, círculos de qualidade funciona na empresa? Círculos de qualidade, ou seja, juntar todo mundo e ter um problema, né, tentar motivar com que tenha essa sinergia das coisas, né, funciona, né? Aí você vai lá no círculo de qualidade, fala do Kaizen, a melhoria contínua, e aí você vê o poder do hábito, né? Depois, mais tarde, lendo o livro do poder do hábito, se você colocar um hábito pequenininho, todas, né, e fazer isso de uma forma sequencial, né, vá lá, vamos fazer isso em casa, vamos fazer. Então, eu sempre tive uma ajuda muito grande vendo essa parte. Tinha uma empresa que eu tive que implantar um planejamento estratégico, né? Estudei, fiz, e aí li vários livros, e um livro chamado 4 Disciplinas da Execução,
que era como você implantar um planejamento estratégico. Falei, meu Deus, se eu usar essa teoria em casa, funciona? Funciona! E eu fui testando. Então, às vezes a gente está lá profissionalmente, mas você não pode desligar, porque o que você está fazendo na tua empresa, você também pode fazer em casa. E se a gente fosse pôr nos dois pesos, né? Quem que é o mais importante? O mais importante é o de casa. É isso que eu ia mas, falar. assim, Qual que é a empresa mais importante? a empresa de casa não tem, quer dizer, se eu tiver que deixar de, um dos dois tem que gastar mais tempo, então eu vou pegar e fazer isso em casa. Então, ó, todas essas teorias, a Cissa lembra aí os cartazes que eu fazia Metas aqui, crucialmente importantes. as Então, até metas crucialmente importantes. essa expressão da disciplina da execução, ele falava quais são as nossas metas crucialmente importantes. Cissa, nosso MCI, tinha um cartaz na cozinha. Metas crucialmente importantes, tem que ser muito concretas e a gente vai marcar aqui todos os dias se deu certo ou se não deu. E essas metas claras que a gente tinha para a família ajudava a ter esse tom de unidade, né? Porque não é um problema da mãe o assunto da cozinha, não é um problema do pai o assunto, sei lá, Não, é um problema nosso. E esse sentar junto, fazer uma reunião de família junto. Até o pai citou ali o Coach Carter, uma hora que todos os amigos falaram, não, a gente assume essa tarefa que cara teve que cumprir, essa meta, todo mundo cumpriu junto. E ao mesmo tempo ele citou isso porque sabe que o pai às vezes tem que abraçar, às vezes tem que dividir esse problema para todo mundo, às vezes tem que recolher, né, um a um, né, no cantinho lá do quarto, falar, olha, a forma como você falou com seu irmão não foi legal. Tem coisas, sim, óbvio, a gente vai ter metas individuais, os filhos são diferentes, né? Você tem aí filhas, uma mais agitada, outra mais introspectiva. Cada filha é de um jeito, cada filho é de um jeito. Mas essa sinergia, ela supõe uma engenhosidade aqui da caridade, do amor, que a gente precisa de estratégias, né? Não sei quais estratégias você tem aqui, você falou de alguns pontos que geram essa tradição, essas tradições, que vão dando esse caldo de uma cultura familiar, de uma sinergia. Só o fato de que elas gostem de estar em família, isso já é uma conquista, porque é na família em que a gente aprende as relações humanas, na família que se dá, né? Assim como a qualidade das relações humanas depende da relação entre o casal, isso que você também citou já, a comunicação entre o casal, os feedbacks que ele te dá, a preocupação dele, que também é uma preocupação tua, e como isso ajuda a família a trilhar, né, numa meta estável, isso é fenomenal, né? Mas essas pequenas estratégias para fomentar a unidade, às vezes que tem lá uma briga, às vezes que tem lá um que desponta, ou um que está mais cansado, ou mais irritadiço, a gente precisa de Teve de alguma situação assim que você se viu pensando, bom, o que eu vou fazer para que essa meta que chegue ao fim, para que dê certo esse projeto aqui que a gente começou, né? Imagino que você comece vários projetos, até didáticos, né? E às vezes tem que dar uma cara de fim ali, né? Vamos lá, deu certo aqui, se envolveram. Como criar esse envolvimento de todas? Olha, eu acho que a primeira, assim, ser mãe não é uma coisa assim simples. É simples no sentido assim, né? Que o amor ele tem que ser simples, ele tem que ser profundo, ele tem que ser simples, né? Ele tem que ser verdadeiro. Mas essas várias coisinhas assim, muitas vezes podem deixar a visão um pouquinho nebulosa. Então eu acho que a primeira estratégia que eu acho assim importantíssima são os pais, né? A mãe ter muita noção de que ela vai realmente ter que falar muitas vezes. Então, essa eu acho que é a primeira estratégia, ter isso com clareza. Você vai ter que falar várias vezes, porque muitas vezes as mães, mesmo quando eu era professora, né, que eu era preceptora também, e ainda hoje as mães falam, né, verbalizam, mas Sibeli, eu não sei mais o que fazer, eu tenho que falar muitas vezes a mesma coisa. Então, primeiro, ser mãe é falar muitas vezes a mesma coisa. Você vai ter que falar, tá?
né? E a segunda estratégia que eu acho, a gente pode até depois falar de estratégias físicas, né? Fazer que nem um mural, colocar, né? Que a criança marque quantas vezes que ela conseguiu fazer as coisas. Mas eu vejo hoje que muitas vezes as mães, os pais, né, querem chegar nessa situação física, mas ainda não internalizaram certas estratégias, né, que tem que começar de dentro de si. Então, a questão da paciência, né? Ah, mas o que é a paciência? A paciência, ela vem lá do amor. Então, você vai falar com aquela criança que está fazendo aquela arte pela 15ª vez, você vai se abaixar, você vai olhar nos olhos, você não vai sair gritando pela casa porque você se irritou, porque você tem que ensinar aquela criança, porque muitas vezes a falta de paciência vem e afasta essa possibilidade da família ser uma equipe, porque eu me irritei. Não saiu do jeito que eu queria. Não saiu na hora que eu queria. E aí eu grito, aí eu acabo com o ambiente, não porque a coisa não foi feita, mas não foi feita do jeito que eu queria. Então assim, eu acho que eu não sei se era exatamente assim, né, a estratégia, né, que você queria assim, que fosse falada, mas eu acho tão importante isso, né? Eu acho tão importante porque assim, eu já presenciei situações de mães assim muito boas assim, e que falam assim, eu grito o tempo inteiro, eu perco a paciência, eu não sei como falar com o meu filho. Então, isso de se abaixar, de tentar fazer esse exame de consciência diário, não, então, eu tenho que ter uma meta para mim também, então eu vou falar mais baixo, né? Eu tenho que ter também as minhas metas, né? Porque senão, esse espírito de equipe, ele nem começa a acontecer, porque eu não deixo. O próprio líder não está preparado ali, né? Você é a referência de luta, porque eles são testemunhas dos teus defeitos, né? Os meus filhos são testemunhas dos meus, eles sabem todos. Se fizesse ali, quisesse lá juntar quais são os defeitos do pai, é esse. Mas eles também têm que ser testemunha da tua luta por vencer nisso. E esse exemplo é muito interessante. Eu queria voltar um pouquinho dessa tua fala aí no começo, que eu ontem estava assistindo um programa que eu achei muito interessante, que ele falava que os pais deixaram, às vezes os pais, eles têm um carro, eles têm a casa, agora já tem a casa, agora já tem o carro, agora já tem negócio, e agora eles vão ter um filho, né? E o filho vem como um complemento da minha realização. E ele falou assim, eles esqueceram que os filhos são um presente que Deus dá para nós educarmos. Então, um filho não vem pronto do meu jeito. Eu posso comprar um carro e dizer eu quero vermelho, banco de couro, assim, assado. O filho, você não faz especificação, né, das características que você quer. Eu queria um filho assim, eu queria que fosse assim, os olhos assim, né? Agora, o mais importante, eu queria super obediente, estudioso, que nunca grite comigo. Não é, a gente não consegue fazer. O filho é um presente que Deus deu para nós, na hora que Deus quis e achou que a gente estava preparado, para nós, né, desenvolvermos essa pessoa. Então, quando você vê um filho com um defeito, você fala, bingo, agora eu vou exercer a minha função de pai, né? É uma alegria você ter, eu tenho um defeito e eu vou ter que trabalhar, e esse defeito é muito grave. E é engraçado, quando você vê uns pais, a gente até entrevistou aqui, não lembro o nome deles lá, filha, me ajude se isso aqui, que tinha que o primeiro filho... Berardi, o Fábio. E o Fábio, né? Sim. Certo? A Carol. Quer dizer, às vezes quando fisicamente, eles internalizam aquilo. Mas quando são defeitos pequenos, como de obediência, de falta de atenção, né? Esse eu não tolero. Esse me deixa muito bravo. Em vez de ela falar assim, não, vamos agora, esse já que é pequenininho, vou fazer com mais carinho, fazer mais rápido, né? Eu assisti sobre esse de falar várias vezes, né?
Teve um dos cursos que eu fiz lá atrás sobre educação, que ele falava, né? Fala a primeira vez, ele está lá, né, filho? Hora de tomar o banho. A segunda vez, você toca nele, né? E faz ele te olhar. Quando ele te olhou, você não precisa falar mais, ele já ouviu, certo? Todo mundo na sala ouviu, ele ouviu. Mas ele vai ainda testar você mais uma vez. Na terceira vez, você pega ele pelo braço e levanta e vai, né? Porque se você falar a primeira, a segunda, a terceira, enquanto ele vai ver quantas vezes a mãe vai falar, qual é o limite que eu posso continuar com o meu prazer. Porque, na verdade, ele está vivendo, né? Os pequenininhos, eles estão vivendo aquele tempo, eles não querem perder aquilo lá. Aquilo é uma coisa tão legal, né? E eu vou parar de fazer aquilo, então tem que ser algo muito grave, muito mais forte. E às vezes a mãe tocando neles, então um pouquinho de técnica ajuda a tirar o estresse. Mas o mais importante, eu digo, é essa consciência de que eu não especifiquei o meu filho, ele não veio com aquilo que eu gostaria, mas ele veio muito melhor do que eu gostaria, só que eu sou uma peça para ajudar a desenvolver, assim como Michelangelo tirava tudo que atrapalhava naquela estátua, e você tem, é uma estátua, e os filhos vêm para deixar um legado muito grande, assim como, assim, se o Moisés fosse feito de areia, né, ou de gelo, né, nenhum de nós poderia ver aquela beleza que Michelangelo fez. Era muito mais fácil o gelo ou areia para fazer, só que aquilo vem e vai. Os filhos vão deixar um legado. É para a vida inteira, é para 20 anos. Então, não pode ser de areia, tem que ser de mármore de Carrara, coisa bonita, né? Exatamente. Eu gosto também de pensar na realidade, no fato de que os filhos, eles são um sim eterno, né? Um filho, ele vai existir para a eternidade. Então, aquilo que eu colocar ali, que eu me esforçar, que eu me sacrificar, que eu estiver disposta a olhar para mim, porque assim, a gente está falando da educação dos filhos, mas eu acho que é indissociável que os pais precisam se autoeducar, procurar essa educação, melhorar, né? E essa melhora que a gente coloca nos filhos é uma melhora eterna, né? Ela vai se perpetuar, né? Essa é a maravilha, né? Essa é a beleza, assim, de quando a gente dá o sim, ele é um sim eterno, ele não é um sim só para aquele momento, né? Então, quanto mais a gente tem essa consciência da eternidade, assim, as consequências eternas dos nossos atos, eu acho que a gente tem mais peso, né? A responsabilidade, ela vem com mais peso. E quanto mais a gente lembra disso, melhor os nossos atos vão se concatenando ao longo da rotina. E aí, quando a gente tem certo esses valores, a gente consegue planejar melhor certas coisas, né? Que daí a gente chega em algumas estratégias, né? Algumas estratégias que elas vão estar baseadas nessa conversa do casal, nesses valores que são eternos, elas não vão estar baseadas no meu capricho. Eu quero porque eu quero alguma coisa, né? Então elas vão ser muito mais profundas. É triste hoje os casais jovens que escutam muitas e muitas vezes que tem que aproveitar a vida primeiro para depois ter os filhos. E aí, quando os filhos vêm, eles não vêm com as especificações de fábrica, ninguém está preparado, porque, né, não se preparou para ser pai, aquilo era só um checklist nas necessidades sociais, né? Enfim. Então, quando a gente tem esse planejamento bem profundo, aí as estratégias para o espírito de equipe também são profundas. Elas também são baseadas em questões profundas. Por exemplo, você se abaixar para olhar nos olhos da criança. Você não vai gritar do outro lado da sala, né? Você vai tocar na criança, você vai respeitar a fase em que ela está, né? É uma criança que está ali.
que não sabe direito do que você está falando, né? Outra estratégia, né? Continuando a responder aquela tua pergunta, Cisa. Sim. Eu acho que outra estratégia é lembrar que se você está ali com uma criança, você tem que ensiná-la a fazer aquilo que você deseja que ela faça. Então, um exemplo, esses dias entrei no banheiro clássico, né? Então, é clássico a toalha no chão. Umas 3 toalhas no chão, né? Aí, então, 2 eram toalhas de crianças pequenas, uma de 4 e outra de 6 anos. A outra de 8 anos levou um puxãozinho da orelha porque já sabe fazer. Mas as menores não sabiam como fazer. Depois que eu fui ver, eu falei assim, não, mas você tem que pendurar lá. Aí ela não conseguia fazer. Então, onde que estava o erro? O erro estava comigo, que não peguei e não ensinei. Olha, é assim que você faz. Vamos tentar fazer? A mamãe faz junto com você. Porque daí, o que eu estava fazendo? Eu estava cobrando uma coisa que ela nunca tinha aprendido a fazer. Erro meu. Só que eu estava brigando com ela, coitadinha. Então, assim, né? Então, assim, lembrar que as crianças, elas não vêm prontas. Elas precisam aprender. E a gente precisa se sacrificar para que elas aprendam. Então, ensinar, olhar nos olhos, dar na mão da criança e ver o que ela consegue fazer, até onde que ela consegue fazer, o que falta de habilidade física na criança, habilidade motora, para que você não fique cobrando uma coisa que ela não vai conseguir te dar nunca naquela idade. Ter essa noção da faixa etária da criança, o que ela consegue te entregar, como que você vai perceber essas melhoras, essas melhorias, né, na técnica dela, né? Então, estender lá a toalha, estender o lençol na cama, né? São coisas importantes para que a criança consiga fazer. E eu acho que uma outra estratégia é o elogio quando a criança tenta fazer. Não quando a criança conseguiu. Mas quando ela tenta, quando ela se esforça por conseguir, né? Então, esses dias eu tava, né, batendo na tecla. Tirou o pijama, tem que dobrar. Tirou o pijama, tem que dobrar. Sei lá, quantas vezes falando a mesma coisa, né? E um dia o meu marido chegou assim, ele falou assim, elogie a Ana Cecília, que ela ficou não sei quanto tempo tentando dobrar o pijama. Em volta dela, assim, eu não sei quantos pijamas ela tirou de dentro do armário. Tinha mais coisa para arrumar da tentativa dela do que... Mas assim, tava lá dobradinho, tudo meio assim, em cima de uma zoeira de coisa, né? Mas ele percebeu que ela estava tentando, né? E daí ele me avisou, olha, elogie, porque ela realmente estava tentando. Então, eu fui lá e elogiei, e depois eu fui arrumar o resto do quarto. Das tentativas, né? Ficou em volta. Mas é esse feeling, assim, né? Que a gente precisa saber filtrar, né? Puxa, aqui eu preciso elogiar isso, aqui eu preciso, né, mostrar como se faz, e tudo isso precisa desse cuidado, né? De como mostrar o como fazer, né? A gente gosta dessa expressão, né, pai? O como, né? Não adianta a gente dar ideias e sugestões assim que sejam que não sejam factíveis, né? Mais do que uma meta que todo mundo tem que lavar a louça, todo mundo tem que fazer uma cama, né? Como você falou, bom, mas como é que a gente vai fazer? Em dupla a gente consegue dobrar o lençol, ou dobrar o cobertor? Qual que é a estratégia de dobrar em dupla? Então, mostrar como se faz e treinar esse como, isso faz parte do processo do trabalho em equipe, né? Porque arrumar uma cama em 2 é muito mais rápido do que hoje eu arrumo você e amanhã você arruma. Mas se nós 2 arrumarmos hoje e amanhã, nós 2 vamos ganhar tempo, né? Isso é um fato. Exato. Então, assim, também tem aquela coisa, né, da mãe aceitar as tentativas das crianças, né? Aprender a falar com cada criança da forma como ela precisa aprender, né? Com uma criança você precisa ser mais delicada, pega no colo, tem uma criança mais manhosa, né? O outro precisa de desafios. Olha, vamos lá, quero ver em quanto tempo que você consegue fazer isso. Coloca lá um timer
e vai. Para alguma criança, você colocar um timer, ela morre, né? Trava. Nunca vou conseguir. Trava. Eu já tive situação de criança que eu queria. Qual que era o meu objetivo? Era mostrar para ela que ela conseguia fazer alguma coisa sozinha. Que ela já conseguia, que ela já tinha feito. E ela encasquetou que não conseguia. Aí eu aprendi o que é ter um filho teimoso. Ela levou 3 horas. Juro pra vocês, ela levou 3 horas para colocar uma calça. Eu achei que eu ia ter te testou 3 horas ali. 3 horas. Não cedi. Eu não fui lá, não coloquei. 3 horas. Mas 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 é colocou. importante, né? Esse da toalha é interessante que, assim, eu estou agora com meus filhos bem mais de idade do que os teus, né? Certo? Pega, ó, o teu mais velho tem quanto? 11. a minha mais velha tem 11. 11. O meu mais novo tem 15. Mas esses tempos atrás, a gente criou aqui o plano de ação familiar para resolver o problema da toalha. E uma das coisas que eu achei legal aqui é que quando você tem, às vezes, problemas, cada um tem os seus problemas, mas você pode resolver alguns problemas em grupo. Quando você resolve esses problemas em grupo, né, que ele envolve primeiro sentar todo mundo, a gente falava, vamos fazer uma reunião familiar, vem cá. Ó, nós estamos com um problema aqui, ó. A lavanderia, todo mundo deixa a toalha em um lugar aqui e ela não vai secar desse jeito, né? Tem que ter. Então vamos fazer uma luta todo mundo, e se todo mundo, né, for colocar, vamos fazer um placar empolgante, porque naquele livro das 4 disciplinas da execução, que fala muito sobre como você implementar um processo por uma equipe, eles falam muito da importância de ter um placar empolgante, que elas possam ver a evolução, que é um pouco desse do positivo, né? De você ver, você não precisa ficar vendo os negativos, mas vendo os positivos. E quando você começa a fazer isso, né? E aí você primeiro tem que arrumar a casa para que todo mundo tenha a possibilidade de fazer aquilo. E aí você vê, todo mundo vai fazer os seus, aí os pais têm que pensar, não, talvez o varal lá não vai dar certo, porque esses aqui não alcançam, aquele outro fica assim, né? O varal está sempre cheio, por isso que eles tiram, então vamos deixar dois lugares para pôr as toalhas, ou seja, a gente tem que pensar para que isso se realize. E depois, se você vai fazendo aquele placar todas as semanas, e não gerando uma competição, aí a ideia, eu vi já fiz aqui em casa que não deu certo, não é para você gerar uma competição, mas um poder ajudar o outro, né? E uma coisa que a gente vê, o ser humano, ele aprende muito com o exemplo do outro. Então, o que está fazendo, diz assim, vai puxando os que não estão fazendo, porque eles veem que é possível fazer. E a gente fez isso em 5 semanas, a gente criou esse placar, fomos contabilizando, teve uma época, uma semana que foi melhor, outra pior, e nesse livro é bem interessante que ele fala de uma técnica que, durante 5 semanas, um dia da semana você senta e diz, como é que está a nossa luta? Né, o que a gente podia fazer para a gente conseguir ter 100% de acerto, né? Então, a gente fez isso com as toalhas há muito tempo atrás. Sibeli, nós não conseguíamos chegar no horário da aula, porque um esquecia meio, outro esquecia. Aí a gente fez a mesma, foi lá que eu aprendi a fazer esse trabalho em grupo, há uns 15 anos atrás, quando a gente não conseguia juntar, né, todo mundo está prontinho de manhã, com os uniformes, com as coisas guardadas. E depois você vê que aquelas técnicas que a gente usou de arrumar, de fazer, que foi ensinando um outro, e um mais velho foi ensinando o mais novo, né? Então, quem vai pegar a meia, pega a meia para 4 pessoas, né? E o outro que vai pegar a calça, já pega para os 2 ou 3, que vai lá na lavanderia. Quando a gente conseguiu fazer com que cada um, né, ajudasse os outros, e pusesse tudo na porta lá, para poder não esquecer, principalmente os materiais, hoje eu vejo a Laura, que quando ela tem um trabalho para entregar, ela faz a mesma coisa que a gente treinou lá. Ela leva lá na porta, né? Que era para a gente dizer, olha, vai ficar aqui na porta de saída. Vocês vão pegar aqui na porta de saída, porque onde a gente vai mostrar que a gente está indo para fora. Ou seja, a gente deixa raízes neles,
que não sai Sim. nunca mais. Isso é a virtude. Esses dias eu falei da virtude, né? Que é quando você adquire a virtude, é quando você faz a criança sair, ou o jovem, sai da obrigação e vem para a necessidade. Hoje ela tem necessidade de pôr lá, porque para não esquecer. Não é uma obrigação, né? Já é uma necessidade dela. Para ela é assim, né? Eu achei muito interessante, né, esse Expande a trabalho assim de você implementar, né, essas virtudes, implementar. E você vai vendo que essas pequenas coisinhas que você faz na luta de ajudar a arrumar a cama, todo mundo ajuda a arrumar a cama de todo mundo, ou ele tem um horário que levanta e faz, ou é a hora da roupa, né? Junta a roupa e joga lá. Né? Então, aí você tem que pensar, será que tem que ir lá na lavanderia? Está muito longe, será que eu consigo pôr no cesto aqui? Que daí eles conseguem pôr no cesto aqui, depois mais tarde eu jogo o cesto para a lavanderia. Mas hoje eu ainda preciso ter o cesto dentro do banheiro, porque se eu colocar o cesto lá na lavanderia, é difícil deles aprenderem. Agora, se eles sabem que eles sempre colocam no cesto, pois o cesto pode ir para o corredor, depois o cesto vai para a lavanderia, e eu consegui aquilo que eu queria. Mas não, às vezes não nasceu pronto, né? Eu tive que ir construindo, né? Fazendo ele reproduzir esse trabalho. Né? Não, exatamente. É um processo. É um processo. E assim, eu queria né, destacar da tua fala, essas coisas assim, são pontuais, elas são muito objetivas, não é uma coisa assim, a nossa meta simplesmente é deixar o quarto arrumado. Não. Assim, para uma criança, assim, ó, até para um adolescente, né, deixar o quarto arrumado, assim, é muito vago. Então, assim, quanto mais para crianças pequenas que estão desenvolvendo, né, é importante lembrar também que a fase, né, uma fase ótima para desenvolver virtude da ordem, assim, são ali os primeiros anos, né, que é um pouquinho mais fácil. Claro que é possível desenvolver depois, mas então, assim, não dá para colocar as coisas muito vagas. É importante ter objetivos muito claros. Então, aqui com as minhas meninas, assim, né, principalmente com as menores, as maiores já tá melhor, assim. Que elas coloquem o pijama, né, que o exemplo anterior é o pijama, e os sapatos no lugar, porque gente, para ir à missa aos domingos e ter que ficar catando sapato pela casa. Some todos, né? Sim, eu encontro sempre um. Cadê o outro pé? Como é que pode? Eu só encontro um. Eu encontro uma sandália, um tênis, uma meia. Qual é? Mas enfim, assim, são metas objetivas, assim, bem pontuais, pequenas, né? E assim, para ser equipe, né, eu estou caminhando ainda, né? Eu ainda estou tropeçando em alguns erros meus mesmo, porque é uma luta minha também, a ordem, assim. Não que eu seja bagunceira, mas assim, de cobrar, eu não gosto muito, né? Mas enfim, com relação a essa questão da equipe, eu tento falar para que as maiores ajudem, mostrem para as menores aonde que é o lugar. Peguem na mãozinha e mostrem para elas. Então, por enquanto, as minhas estratégias ainda são muito... ainda precisam evoluir, né? Mas eu vou tentando fazer isso, assim. Falo para a mais velha. A mais velha hoje vai ajudar a mais nova a ver as coisas do banho. Pensem, o que vocês precisam para o banho? Porque daí chega lá no banho, daí eu já só escuto. Não tem toalha! Cadê o sabonete, né? Então, assim, vamos pensar em tudo que vocês precisam para poder tomar banho, né? Então, as mais velhas tentam ajudar. Então, são algumas alternativas minhas. Eu ainda tenho muita coisa que aprender. Não, a gente até tem que ir encerrando aqui a nossa live, que já deu 1 hora aqui de conversa, mas teria assunto para muito mais, né? Porque estratégias, assim, né, de como implementar isso. Tem gente que fala, mas uma reunião formal. Mas as reuniões de família, muitas vezes, são as refeições, né? Sentar junto. E como a gente gosta, né? Eu lembro que teve uma época que o pai fez a gente
a gente jogava no dado, tinham equipes, né, porque não dava para fazer duplas, mas que a gente jogava no dado, as duplas que pegassem maior, a soma maior, pegavam a cozinha, a dupla que pegasse a soma média pegava ali a copa, outra dupla pegava a sala para organizar, mas o objetivo era que todo mundo fizesse aquela reunião junto, também valia ponto. Às vezes essas estratégias didáticas, assim, que ajudam a que a gente crie esse momento de união, e no fundo virava como uma grande gincana familiar, assim, né? Essas pequenas ideias, assim, né? Nós tinha uma época que a gente tinha que arrumar a cozinha da noite, né? E isso era um drama, nós estávamos com 11 pessoas em casa. Então, eu não almoçava em casa, então normalmente a minha esposa fazia janta. Então tinha bastante coisa para arrumar. E a gente foi lutando e eu fazia assim, ó, depois da janta a gente sentava. Então agora vamos fazer uma estratégia. Quem varre, quem guarda, quem tira, quem limpa, quem faz coisas. Então a gente nominava ali e daí nós falávamos, ó, nós temos que fazer, vamos ver qual é o recorde que a gente faz. A gente chegou numa época a fazer uma cozinha, não era das maiores, em 7 minutos, né? Foi o recorde. Olha que maravilha! 7 minutos. Que maravilha! E a gente terminava tudo, daí quem terminou ajuda o outro, porque a gente precisava estar todo mundo sentado no sofá, e aí a gente começava a rezar o terço. Terminar, né? O cronômetro. E é interessante que naquela época o Dude era pequenininho, ele tinha 2, 3 anos, e ele não entendia nada do que estava acontecendo, mas ele sabia que saía dali, todo mundo saía caminhando, correndo, porque um dos que estava na minha cabeça, às vezes quando você tem que fazer as crianças trabalhar e trabalhar intensamente, né? Senão elas vão aprender a trabalhar lentamente, né? E como é que eu consigo fazer com que elas tenham ritmo? Primeiro você dá o ritmo, você lava a louça rápido, você enxuga rápido, você faz coisas. Então, o exemplo é muito importante. Mas eu achava interessante que o Dude, dali a pouco, todo mundo pegou uma coisa, daí ele ia lá, pegava um rodinho, que não estava nada da história, e ele ia com aquele rodinho de um lado para o outro, porque ele não sabia o que estava acontecendo, mas ele queria ajudar, ele queria estar no meio. Você está com um instrumento de trabalho na mão também. Exatamente, todo mundo pegou um negócio, um pegou o balde, pegou o negócio, certo? E ajuda aqui, faz aqui. Levar a chegar nesse ritmo não foi fácil, Sibeli. E comemorar, alguns mais velhos, comemorar juntos também. Eles no começo eles não queriam, e depois que você jogou isso como uma coisa lúdica, né, que você vibrava e você falava, terminamos, certo? E eles começaram a gostar. Se você for, tem umas concessionárias que vão lá, que quando você vende um carro, eles batem o sino, jogam, estouram confete, fazem as coisas, você fala, pô, mas o que eles estão fazendo isso aqui? E funciona com aqueles funcionários lá, motiva eles, né? Um cara que está negociando ali, por que isso não vai funcionar numa família quando tem toda a parte do amor, aquilo que nós estávamos falando ontem, né? Ninguém é chefe, né? Todo mundo está querendo fazer as coisas, funciona muito melhor. É que a gente, às vezes, quer que os filhos já tenham todas as coisas, eu vou lá ver, eu vou ver o meu jornal, o outro vai fazer, não, o pai é para educar, né? O pai é para criar todos esses ambientes aí, né? Mas muito legal essa conversa nossa aqui, eu adorei. Sim, não sei se ficou muito cortado, se você gostaria de falar alguma coisa para a gente encerrar, assim, ou seja, né, porque até tinha mais pauta aqui, né, mas a gente pode deixar para uma segunda ocasião, depois também, em outro momento. Não, certeza, a gente pode conversar mais vezes, sim. Eu acho que o que dá pra gente tirar, assim, que eu gostaria de destacar, né, sobre essa conversa, é realmente essa necessidade dos pais terem essa noção de que é possível fazer coisas diferentes, conseguir muitos resultados diferentes, mas que os pais têm que estar dispostos a fazer esses sacrifícios, sair da zona de conforto. Na verdade, uma zona de conforto, assim, não é bem o nome certo. É uma zona de
você tá acostumado a fazer de uma determinada forma. Você nem tá confortável, porque não é confortável viver numa família onde não existe espírito de equipe, não é confortável a mãe ter que fazer tudo sozinha. Então ela está acostumada com aquilo, né? A gente chama de zona de conforto, mas na verdade não é confortável, né? Se você está numa família, onde todo mundo, né, se aceita, se ama e se ajuda. Então, para conseguir essa aceitação, esse amor e essa ajuda, a gente precisa fazer algumas coisas que a gente não está acostumado. Então, fazer com que as conversas na família realmente aconteçam. Então, para isso, as pessoas precisam sentar em volta da mesa, deixar o celular desligado, olhar um para a cara do outro e perguntar sobre o seu dia, né? Viver essa vida familiar mesmo, né? Então, ir contra a maré, né, do individualismo, ter televisão no quarto, todo mundo com o celular, a vida dos outros não importa. Então, é possível, mas requer alguns ajustes. Isso, algumas estratégias, alguns ajustes e lembrar que a gente está sempre aprendendo. A gente tá falando isso aqui, mas eu tenho certeza, né? Na fala do Ney, ele falou várias vezes, né? Nossa, eu fui fazendo tais coisas, mas eu pensava que não estava dando certo. Ou seja, ele via certos erros da parte dos filhos, ele pensava o que eu estava fazendo de errado. Isso vai acontecer com todas as famílias que tentarem implementar as coisas. Ai, não vai dar certo, então eu tento de novo, faço algum ajuste, daí esqueço por uma semana, aí eu volto naquilo. O que não dá é desistir, né? Então, eu gosto de dar o exemplo do bebê. O bebê precisa aprender a andar. Ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair, mas ele não vai sentar no chão e falar assim, agora eu não ando mais, né? Tem que tentar, né? Tem que continuar. Então, eu tô aqui também, tô aprendendo, mas filha mais velha tem 11 anos, ainda tenho bastante caminho pela frente e bora para, né, aprender com quem já sabe, vamos continuar. Isso. Obrigada pelo convite, viu? Foi muito bom. Foi um prazer. Algumas pessoas perguntaram aí se a live ia ficar gravada. Vai ficar gravada até a gente está desenvolvendo aí no site da Cissa depois. Todas as outras lives, a gente desenvolveu uma página que vai estar todas as outras lives que a gente fez aí, e essa com certeza ficou muito legal. Mas a ideia é isso, se a gente tivesse, se os pais realmente quisessem e saber que se eles desenvolverem virtudes, e quanto mais cedo eles desenvolverem virtudes neles, em primeiro lugar, né? Que a virtude primeiro nele e depois nos filhos, né? Ou junto com os filhos, eles vão ter uma vida muito tranquila lá para frente. Então, não adianta você querer ter a vida tranquila quando os filhos são pequenos. Você tem lá 5 a 10 anos, 5 anos, se você ajuda, se empenha como você falou, na ordem de 0 a 3 anos, você resolveu um grande problema da tua vida. As pessoas perdem o tempo naqueles 0 a 3 anos, porque aquele tempo, não, estou dormindo pouco, estou fazendo... Faz um empenho desses 10 anos, que os próximos 40 anos vão ser muito tranquilos, né? Mas no desenvolvimento. Mas hoje em dia, até para desenvolver virtude, essas pessoas têm dificuldade, porque até parece que o conceito da virtude, dos hábitos, da melhoria contínua, que hoje eles aplicam nas empresas, mas não pode falar na família. Porque na família não pode ter, assim, ter uma pressão, assim, da sociedade com isso. Mas se eles esquecerem isso e se eles se empenharem em desenvolver hábitos bons, virtudes mesmo, que a virtude muda o ser, já não é mais, não faz mais, ele não faz aquilo, ele faz porque ele é assim, né? A virtude, ela é bonita, né? Ela te dá o melhor de si, daquela pessoa. Eles vão ter uma vida muito mais tranquila, muito mais cômoda, né? Do que eles ficar o tempo todo lutando por melhorar as coisas ali. Essa é uma coisa muito interessante, quer dizer, eles têm que lutar por desenvolver virtudes. Muito bem. Que fique registrado. Desculpa, Si. Não, que fique só que fique registrado que tudo aquilo que vale a pena vai ter que ter sacrifício. Sim. Então vamos seguir, vamos subir aí o Monte Everest que vale a pena. Vale a pena.
Vale a pena. Perfeito. Bom, eu que agradeço a presença dos dois aqui né, no meu, nesse Instagram, mas queria, de fato, essa é uma conversa que dá muito pano para manga, a gente tem muitos exemplos, e como lutar, né, essa experiência da luta é importante, tanto para nós, quanto mais que lutar juntos, né? Essa família lutando junto, quanto a gente aprende a se admirar uns pelos outros. No começo aqui falaram, acho que foi um amigo do Pedro, né? Falou, eu convivo com o Pedro Kloster, que está lá no Canadá, e a gente vê, assim, essa admiração entre os irmãos, porque a gente lutou junto, né? A gente trabalhou junto, né? E essa união entre os irmãos também provém desse espírito de equipe na família, assim, essa admiração que a gente tem uns pelos outros, que isso também é uma super consequência e que é maravilhosa e que tem resquícios disso por muitos e muitos anos, desse empenho dos pais aí, nessa autoformação e nesse espírito de equipe. Bom, eu agradeço aqui mais uma vez, vai ficar salva, né, aqui no Instagram também, essa live. Agradeço a Cibele, agradeço o Ney Kloster, meu pai aí também, para nossa equipe, que não acaba nunca aqui a nossa equipe. Então acho que valeu, né, gente? Uma boa noite e agradeço mais uma vez. Até a próxima. Obrigadão, Cibele. Até mais. Um abração. Boa Muito bom te noite, ver. de nada. Boa noite, tchau.